Oi, gente, boa noite. Primeiramente, eu peço desculpa a vocês, porque tá um pouco escuro. Eu estou acessando aqui pelo meu laptop, então não é muito favorável. Eu vou dar uma pausazinha aqui e vou retomar aqui com vocês com os slides. Então, como eu prometi para vocês, a gente vai falar um pouco sobre traumatismo crânioencefálico, principalmente dentro do atendimento intra-hospitalar. Eu não abrangi muito conteúdo para não ser uma aula muito longa, não prolonguei, eu resumi para vocês, eu espero que vocês gostem. Eu vi as mensagens de vocês, eu não respondi nenhuma porque eu decidi responder aqui nos slides. Então, muitas perguntas que me fizeram, eu respondi em algumas aulas aqui, quando eu tiver nas respostas, eu vou falar para vocês. Meu nome é Graziela Carvalho, eu sou enfermeira emergencista, e vamos lá. O trauma crânioencefálico consiste em lesão física ao tecido cerebral que temporário ou permanentemente incapacita a função cerebral. As causas de TCE, elas incluem quedas. Essas quedas, elas ocorrem principalmente nos adultos mais velhos, crianças pequenas, acidentes com veículos automotores e outras causas relacionadas ao transporte, que é acidentes de bicicleta, colisões com pedestres, também tem as agressões, atividades esportivas, enfim. Eu trouxe para vocês os tipos de TCE, que eles podem ser dois, que é o TCE primário e o TCE secundário. O primário ele é basicamente contusões, hemorragias, lacerações, lesões mecânicas diretas no cérebro. O que é isso, gente? É o seguinte, essa lesão cerebral primária, ela vai se caracterizar pelo trauma direto no encéfalo. Ela vai ser associada a lesões vasculares que ocorrem no momento da agressão inicial e ela vai incluir aquelas lacerações que eu falei anteriormente e outras lesões mais diretas no cérebro. Eu não sei se vocês sabem, mas eu vou falar aqui para vocês um pouquinho da anatomia do encéfalo, né? O encéfalo ele possui aquela consistência de um gel envolto pelo crânio e nas lesões, e ele pode sofrer um choque direto com o esmagamento, por exemplo, num tiro, em um assalto, numa parada súbita, acidente de automóvel. Ele contém milhões de fibras nervosas. Eu acredito que você já deva saber disso. E um complexo sistema vascular, e ele fica deformado. Conforme ele é sacudido, ele é lacerado contra as bordas do osso, aquele osso esfenoide, ossos temporais. Essas forças elas vão provocar um traumatismo crânioencefálico, elas vão romper os nervos cranianos. O TSE secundário ele pode ser evitável e tratável. Ele divide-se em extracraniano e intracraniano. Extracraniano, as causas extracranianas são lesões torácicas ou lesões múltiplas que podem levar a parada cardíaca, hipotensão e hipóxia. O intracraniano são as causas de hematomas traumáticos, infecções e o aumento da pressão intracraniana, que a gente vai falar mais na frente sobre a PIC. Gente, além do trauma, o que mais pode levar ao cérebro? A hipóxia e a hipertensão. Poxa, a gente pode evitar isso. Lá no atendimento intra-hospitalar, ou seja, no APH, nos primeiros socorros, a gente pode evitar a hipóxia, a hipotensão e principalmente a hipo e a hiperglicemia, sim. A hipo e a hiperglicemia, ela pode sim lesar o cérebro, ela pode sim causar um trauma no cérebro. E por que que isso acontece? Porque o cérebro, ele simplesmente não armazena a glicose.
por ele não armazenar glicose, quando a gente tem um pico elevado ou quando essa glicose ela baixa, a gente acaba lesando o cérebro. Por isso que é muito importante a gente monitorar o paciente no que diz respeito à oxigenação, à hipertensão arterial, à hipotensão arterial, perdão, e a glicemia do paciente. Eu trouxe até aqui para vocês, porque não está aparecendo aqui. Gente, aqui são as lesões no cérebro. Um hematoma subdural, o epidural, o intracerebral. Aí aqui é onde acontece, né? Que é na dura mater, no espaço subaracnoide, perdão, na pia mater. E como é que a gente vai calcular? Vocês sabem como calcular a pressão craniana do paciente? É a pressão arterial média menos a pressão intracraniana. Existem uns valores de base para saber, eu até coloquei aqui, porque não está aparecendo, mas existem uns valores de base, por exemplo, de 60 a 70 é uma pressão craniana ok. A pressão arterial média de 60 a 110, a pique de 0 a 15. Eu também coloquei aqui os sinais de herniação para vocês. Eu coloquei muita coisa, mas não está aparecendo, porque eu fiz essa elaboração muito rápida. Aqui é onde acontece, ó, a herniação no transcalvário, a herniação no cal, acima do cerebelo, abaixo do cerebelo. Em todos esses lugares, eles acontecem a herniação. Mas por que acontece a herniação? O principal fator é a pressão intracraniana, por isso que é muito importante vocês calcular, vocês saberem os valores da pressão arterial média. Vocês devem saber primeiro como calcular a pressão arterial média, como calcular a pressão craniana, para vocês chegarem na pique, vocês vão saber se o paciente vai estar apresentando esses sinais de herniação pela pique, sem vocês precisarem nem fazer um exame de imagem. O exame de imagem ele vem depois das avaliações neurológicas do paciente. Eu coloquei aqui para vocês a escala de coma de Glasgow, que eu acredito que todo enfermeiro sabe, porque desde a graduação que a gente aprende na urgência e emergência a escala de coma de Glasgow. Até antes mesmo de você fazer e cursar enfermagem, mas em algum lugar você já ouviu falar do Glasgow. Então, a escala de coma de Glasgow, ela de 13 a 15, a pontuação, ela remete um TCE leve. De 9 a 12, um TCE moderado. E de 3 a 8, um TCE grave. Era para mim ter colocado aqui para vocês a escala e eu acabei esquecendo. Era para mim ter colocado também as pupilas, que eu não sei se vocês sabem, mas quando a gente avalia as pupilas, existe uma numeração que é 3, 2 e 1, é 2, 1 e 0. Perdão, nesse momento eu não estou lembrando. Eu vou procurar e vou falar para vocês. Não, gente, é 0, 1 e 2. Desculpa. Então, aí eu esqueci de trazer para vocês, que era para mostrar a abertura ocular, a resposta verbal do paciente, a resposta motora, e mostrar para vocês que a avaliação pupilar ela vai incluir no resultado da escala de coma de Glasgow. Por exemplo, vamos lá, minha escala deu, vou dar aqui um exemplo, deu 12, ou deu 15, né? Aí eu vou lá na minha avaliação pupilar, minha avaliação pupilar, ela deu 3. Vamos dizer que ela deu 3. Ou vamos dizer que ela deu 2, perdão. Aí a gente vai subtrair. 15 menos 2 vai dar 13. Então, essa vai ser a avaliação da escala de coma de Glasgow, certo? Do mesmo jeito aqui no TCE moderado, se é 12, se a minha avaliação ela deu 2, ou se a minha avaliação ela deu 1, 0, assim a gente sempre vai subtrair o valor da escala de coma de Glasgow subtraído pelo valor da avaliação das pupilas. Isso vai ser nossa avaliação neurológica enquanto enfermeiros.
Eu vou trazer para vocês, eu vou colocar no Instagram as imagens para vocês verem como é as avaliações neurológicas e como se dá a classificação de 0 a 2. Aqui é uma das perguntas que me fizeram, que eu já tinha postado. Eu postei lá no Instagram recentemente esses sinais de traumas de base de crânio. Gente, isso passa muito despercebido por profissionais que eles não são treinados. Por isso que é necessário um treinamento de urgência e emergência para a gente saber lidar com situações dessas, até com a situação que eu vou falar para vocês mais na frente, que é bem constrangedora e que o enfermeiro, ele deve saber disso. A gente vê o paciente com os olhos roxos, né, que é o famoso sinal de Guaxinim. Também tem esse outro sinal atrás da orelha. A gente vê esses sinais no paciente e não sabe que o paciente está com uma lesão de base de crânio. Aí a gente acaba, por exemplo, na questão da cervical, que eu até trouxe no Instagram para vocês, como a gente deve fazer a manobra da cervical quando o paciente ele tem uma suspeita de lesão de base de crânio. E basicamente todo paciente do trauma, a gente tem que fazer a manobra para conter a cervical do paciente. Mais na frente eu vou falar para vocês por que a avaliação desse sinal ele é tão importante. Primeiro, pela emergência, né? A urgência desse caso. Você olha para o paciente, ele está aqui com o sinal de Guaxinim, ele está com esse blefarohematoma, e você na hora saca que ele está com um trauma de base de crânio. Você vai imediatamente levar ele para um lugar, se você é do SAMU, você vai levar ele para o local de referência, que é especializado, ou você vai para o seu hospital regional, seu hospital de referência, e você já vai falar que ele está com esse sinal e ele vai ser atendido imediatamente. A apresentação desse sinal, quando você observa ele, quando você avalia o paciente e você observa esses sinais de trauma de crânio, vocês conseguem, gente, apressar o diagnóstico do paciente. Aqui vocês já fazem o seu diagnóstico de enfermagem. Vocês conseguem fazer um tratamento, vocês têm um tratamento mais eficaz, é a palavra. Vocês têm um resultado mais eficaz, porque quanto mais demora vocês avaliarem, vocês verem que o paciente tem, se vocês não souberem desses sinais, quanto mais demora o paciente ser avaliado, quanto mais demorar o paciente ser levado ao serviço de referência, pior vai ser a condição do paciente, pior vai ser as sequelas, ou o paciente vai chegar a óbito até mesmo antes de chegar lá no hospital de referência. Aí aqui eu coloquei para vocês a monitorização da PIC, que é muito importante. O controle da PIC, o tratamento no TCE, mas para a gente saber como monitorar a PIC, a gente tem que saber primeiro os sinais clínicos da PIC, né? Então, os sinais clínicos da hipertensão intracraniana, ela é basicamente a deterioração, progressiva do estado neurológico, a dilatação da pupila uniobilateral, a reação pupilar assimétrica à luz, a postura de descerebração ou decortição e a tríade de Cush, que vocês têm que avaliar também essa tríade para vocês saberem se há sinais clínicos de hipertensão intracraniana. Como vocês podem fazer o controle? As medidas gerais de tratamento, o controle da PIC, a elevação da cabeceira no ângulo de 30 a 45 graus, manter o pescoço reto. A gente tem que evitar a fixação do TOT no pescoço, evitar a hipotensão arterial menor que 90. O controle da hipertensão, a gente sempre deve estar avaliando a PA do paciente, certo que nós como enfermeiros, a gente sempre vai estar lá avaliando os sinais vitais do paciente. E nesse caso é de suma importância que os sinais vitais devam ser avaliados para evitar que o paciente tenha uma PIC e evolua uma herniação cerebral.
A gente deve evitar a hipóxia, como eu falei lá anteriormente para vocês, da hipóxia, da hiperglicemia, que isso é uma coisa que a gente pode evitar, para o paciente não ter uma lesão mais grave no cérebro. Evitar a hipóxia, como é que você vai avaliar? Através do oxímetro. Você vai avaliar se o paciente tiver uma saturação menor que 90%, ele já pode evoluir para uma PIC rapidamente. E como a gente pode se dar esse tratamento clínico no TCE? A gente pode dar ele por via de líquidos intravenosos, a manutenção da normovolemia por cristalóides, coloides, hemocomponentes, por meio da hiperventilação temporária. Lembrando para vocês que essa hiperventilação temporária ela não é indicada nas primeiras 24 horas, só depois que passa. Aí a gente pode fazer esse tratamento do traumatismo crânioencefálico com a hiperventilação temporária. Só com exceção na PIC, não monitorada e nos sinais de herniação, porque quando ela não está monitorada, ela é indicada nas primeiras 24 horas, mas quando acontece a monitorização, ela não é indicada. O uso do manitol, uso nos pacientes normovolêmicos e com sinais de herniação, a gente deve fazer manitol e com a PA maior do que 90 milímetros de mercúrio. A dose inicial ela é 1 grama por quilo em bolos. E a gente também deve fazer a solução salina hipertônica, que é uso em pacientes refratários ao manitol. Não passa, de jeito nenhum com o manitol, a gente vai lá e faz a solução salina hipertônica. A gente deve fazer uma infusão contínua, em acesso venoso periférico, com a solução salina de 3%, 25 a 50 ml no máximo, em até 72 horas. Vocês não devem fazer depois de 72 horas, não é recomendado. Vocês devem fazer essa infusão contínua, no máximo, em até 72 horas. Barbitúrios, que é o pentobarbital, o tiopenal, o profonal, que eles devem ser utilizados na redução da PIC nos casos refratários. Por exemplo, quando não se resolve com o manitol, não se resolve a solução salina hipertônica, aí a gente vai para os barbitúricos, e ele não é indicado na fase aguda do trauma. Quando esse trauma está em uma fase aguda, ele não é indicado. E nem quando o paciente tem hipotensão ou hipovolemia. A gente também pode fazer uso dos anticonvulsivantes. Era para mim ter colocado isso aqui na tela para vocês, mas infelizmente não deu. A fenotoína, carbamazepina, fenobarbital, valproato. E elas podem ser usadas para diminuir a incidência em situações de alto risco. Gente, desculpa, eu estou um pouco atrapalhada, viu? É porque teve muita coisa que não deu para me colocar aqui, aí eu tive que olhar nas minhas anotações para poder estar falando aqui para vocês. O que eu falei para vocês, voltando bem aqui para os sinais de trauma de base de crânio, que a gente deve avaliar, isso aqui é do enfermeiro. O enfermeiro, quando ele vê isso aqui, ele já vai saber que o paciente está com uma trauma de base de crânio. Além da coluna cervical, gente, a gente deve evitar isso. Isso aqui é uma sonda nasogástrica. Ela foi inserida em um paciente com suspeita de trauma de base de crânio. O que aconteceu com essa sonda? Olha só, olha o trajeto que essa sonda pegou. Olha o trajeto. Ela era para ir para o sistema gastrointestinal e ela foi parar no cérebro do paciente. Olha essa outra imagem. O raio-x, olha onde essa sonda foi parar. Acontece, eu já vi muitos relatos, eu já li artigos, inclusive de médicos, que eles mandaram colocar, o enfermeiro mandaram, não, que eles não mandam na gente, eles apenas falam para a gente fazer o procedimento. E eles falaram para colocar uma sonda nasogástrica em um paciente com suspeita de traumatismo de base de crânio. O que aconteceu? O paciente estava, sim, com traumatismo crânioencefálico, com trauma de base de crânio. Olha onde foi parar
a sonda do paciente. Vocês acham que um paciente desse ainda pode estar vivo? Só se for por um milagre dele estar vivo. Você vai piorar a situação do paciente, você vai matar o paciente se você fizer isso. Então se você estiver em um serviço de urgência, no SAMU, a caminho do atendimento intra-hospitalar, ou se você estiver até mesmo no atendimento intra-hospitalar, no hospital de referência, e o médico falar para você inserir uma sonda nasogástrica no paciente, diga se ele quiser, ele pode inserir, mas você em nenhum momento você insira, porque você pode lesionar o cérebro e você pode levar esse paciente à morte. Então, gente, como eu falei, não deu para trazer muitas coisas para vocês. Isso é porque eu já tinha prometido para vocês. Eu gaguejei um pouco, me desculpe, aqui na minha primeira aula por vídeo, eu nunca tinha dado, me perdoe também. Aqui tem muito barulho, aí acontece que a gente também não consegue se concentrar para falar. No mais, as dúvidas que me fizeram foi realmente relacionada aos sinais de traumas de base de crânio, e eu já respondi aqui para vocês, e a dúvida também foi em relação à sonda nasogástrica, que eu também trouxe aqui para vocês.